E umas conexões que eu quero colocar aqui com vocês sobre a Babilônia, a cidade de Jerusalém. Quando a escritura ela fala sobre isso, o termo ou as questões, a alusão do texto bíblico, ele é muito mais abrangente do que você possa imaginar. O mundo espiritual, ele se abre e a nossa terra ela já é um mundo de Satanás. Só que, inclusive, quando falando sobre o Vaticano, até dar um detalhe, eu já comentei isso, mas talvez tem pessoas que não sabem, né? O termo Vaticano vem de Vática, a deusa dos etruscos. Ou seja, a mesma mãe das abominações. Quem era essa Vática? Vática era Semiramis, era Lilith, era essa rua caída, essa prostituta, né? Esse ser do mal que sempre coordenou a Satanás. Percebam que a Jezabel, né, é sempre uma figura feminina maligna atrás de um rei que fica influenciando esse cara. Né? A mesma coisa, Satanás ele foi influenciado, né, por esse ser. Então, eles dois são seres malignos completos, onde eles formam um casal profano, maligno. Né? Isso que é importante vocês terem esse entendimento. Então, mas quando você faz uma pesquisa muito mais profunda sobre a figura de Jerusalém, tá? Aí você começa a compreender que há padrões muito mais assim que apontam para a própria cidade de Jerusalém ser, em outras palavras, essa Babilônia, ligado a essa Babilônia final. Em Mateus 23, o verso 30 a 38, Jesus ele condena Jerusalém por derramar o sangue dos profetas e santos e diz que ela será destruída durante aquela geração, né? E a Babilônia ela está ligada ou bêbada com o sangue dos santos. Então, a região de Jerusalém, que está ali no Oriente Médio, ela foi um dos pontos principais onde houve esse tipo de contaminação. Nela também foi encontrado o sangue dos profetas, e Jesus falou isso. Ela é justamente também retratada como a cidade onde Jerusalém, retratada como Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado. Então, quando você faz essa associação, qual é o lugar que mais se prostituiu quando você pega o Velho Testamento? Quando você lê Isaías 1:21, fala, você se prostituiu abandonando o seu Deus. Oséias 9, versículo 1, diz, também fala sobre essa questão da prostituta, tá? Onde Jerusalém era chamada de Babilônia. E ela também é chamada de prostituta. Então a cidade de Jerusalém hoje, que o pessoal às vezes exalta muito, na verdade, ela também está ligada com aquele traje púrpura e ouro e tal, joias e pérolas, porque está ligado ao sacerdócio israelita que se prostituiu nessa grande cidade, aludindo inclusive ao mundo celestial que ocorreu, e na história humana isso continuou ocorrendo, ou seja, ela conseguiu contaminar essa Jerusalém física, que aqui é uma Jerusalém caída. A Babilônia é a Jerusalém caída. Vou repetir isso para que vocês nunca mais esqueçam. A Babilônia é uma Jerusalém caída. E a Nova Jerusalém vem para substituir para sempre isso que nós conhecemos como esse império de Satanás e, inclusive, essa Jerusalém física. Isso aí vai ser queimado, gente. Entendeu? Isso foi contaminado. Quando fala sobre adornada e etc e tal, porque esses sacerdotes cometeram fornicação. E quem eram esses sacerdotes? Os sacerdotes israelitas de Deus ali, alguns acabaram se corrompendo, mas Deus os eliminou, né? Mas ele sempre guardou um sacerdócio santo. Só que em dado momento, quando você lê Esdras 9, você percebe que parte dos levitas se contaminaram com essa entidade, com os povos cananeus, que eram povos néfilins, e criaram uma linhagem maligna. Essa linhagem maligna ela está descrita em Mateus 23, do qual aí você compreende, quando você entende Esdras 9, entende que eles se contaminaram com esses cultos de fertilidade dos cananeus, etc., você entende o seguinte, preste bem atenção. Mateus 23. Vou ler até lá embaixo para vocês compreenderem. Olha como está ligado a Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém está ligado com a própria Babilônia. Inclusive ele fala assim no verso 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança, de podridão lá dentro. Porque eles eram podres mesmo, eles eram malignos.
fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E Cristo ele sempre desafiava que esses caras eles fizessem algo melhor, e eles não, eles eram hipócritas. Inclusive o termo hipócrita em grego, ele significa algo que coloca uma máscara, se esconde atrás de uma máscara. Né? E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, eles diziam que eles eram hebreus, né? E que eles nunca fariam a mesma coisa que os povos do passado fizeram, sendo que eles estão se escondendo ali. Por isso que Jesus ele fala, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, linhagem de víboras, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus ele já está falando que eles são condenados. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis. Nas vossas sinagogas os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel. Por que Jesus está lembrando de Abel? Porque esses caras eram sacerdotes do mal, malignos, filhos, raça, linhagem de Satanás. Literal. Quem foi o primeiro filho de Satanás? Caim. E ele queria ser um sacerdote no lugar de Abel. Por isso que ele fala sobre sangue daqueles que são sacerdotes. E ele compara Abel junto com Zacarias, que Zacarias era sacerdote. Ele fala, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Esses falsos sacerdotes, filhos do maligno, eles sempre adentraram nas sinagogas e ainda mataram os verdadeiros sacerdotes. Eles sempre fizeram isso. E aí diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, sobre esses caras mal que fazem isso na Jerusalém, que matam os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, a cidade da Babilônia, ela está conectada também a essa Jerusalém física. Ela que sempre matou os profetas. Porque nesse lugar ocorreu muita, mas muita, eu posso dizer assim, muita abominação. Então o pessoal precisa compreender que não pode ficar louvando esse lugar, essa cidade, etc.